No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do verso 12 está escrito: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, viu o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, viu o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois tomará para ti o quanto a tua alma desejar. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Você já ouviu falar na história de Ofni e Finéias? Quem foram esses 2 personagens bíblicos e o que está registrado na Bíblia sobre eles? De acordo com a Bíblia Sagrada, Ofni e Finéias foram 2 sacerdotes bíblicos, filhos do sumo sacerdote Eli, e será no primeiro livro de 1 Samuel que encontraremos a sua história. Segundo os relatos do livro de 1 Samuel, apesar de pertencerem à família sacerdotal e serem filhos de um sumo sacerdote, Ofni e Finéias eram homens ímpios e pecadores, e no verso 18 do 2º capítulo o escritor os chama de filhos de Belial. Ofni e Finéias surgiram já quase no fim do tempo dos juízes, uma época difícil e conturbada, onde frequentemente o povo abandonava a Deus e se aventurava pelos caminhos da idolatria. E durante os períodos de apostasia, esses homens, juízes e sacerdotes, eram usados por Deus para levar sua mensagem de arrependimento ao povo. A primeira vez em que Ofni e Finéias são mencionados será no 1º capítulo, do verso 3, onde eles são descritos como sacerdotes do Senhor. Já no 2º capítulo, o escritor nos mostra o caráter e quem realmente era Ofni e Finéias: ímpios, corruptos e verdadeiros filhos de Belial. De acordo com o dicionário que pesquisei, Belial significa inútil ou sem valor, do hebraico Belial, transmitindo a ideia de algo maligno, indigno e imprestável. Ofni e Finéias haviam se tornado tudo isso, desprezíveis, imprestáveis e malignos, que desonravam a Deus com as suas atitudes inescrupulosas. O texto de 1 Samuel, no capítulo 2, verso 12, diz que eles não conheciam o Senhor. O sentido aqui é que eles não se importavam com o Senhor. Suas atitudes demonstravam que havia perdido totalmente o temor a Deus. O tríplice pecado de Ofni e Finéias. O texto diz: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Primeiro, Ofni e Finéias, além de desrespeito que tinham com a oferta do Senhor, tomando para si as menores partes dos sacrifícios oferecidos, transgrediam as leis cerimoniais estabelecidas por Deus no deserto. E observação, usavam até mesmo da violência para se apossarem do que não lhe pertenciam. Segundo, também se prostituíam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Com tudo isso, o terceiro pecado deles era: eles impediam o povo de cultuar a Deus corretamente pelos sacrifícios que eram oferecidos incompletos. A morte de Ofni e Finéias. O texto do capítulo 2 de 1 Samuel diz: era, porém, Eli já muito velho, e ouviu tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar.
A fama corrupta e pecaminosa de Ofni e Finéias já havia se espalhado por todo Israel. Aqueles que deveriam zelar pelas leis de Deus eram os que profanavam e davam mau testemunho a toda a nação. Nem Eli, o sumo sacerdote e pai, conseguiu dissuadir seus filhos, repreendendo-os, alertando-os para a iminência do juízo de Deus, mas foi em vão. Mesmo em face dos apelos do pai para que mudassem de conduta, eles simplesmente ignoraram o aviso. Mas, de acordo com o texto, a essa altura, nada que ele fizesse os levaria a mudar de ideia. Suas vidas de pecado e desprezo ao Senhor já haviam atingido o limite máximo e Deus já os havia, em seus propósitos, decidido matar os dois jovens. O texto diz: mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. A partir do verso 27 do capítulo 2 de 1 Samuel, veremos a profecia que descreve a ruína da casa de Eli, e como sinal do total cumprimento dessa profecia, seus dois filhos ímpios morreriam no mesmo dia. E isso te será por sinal a saber que sobrevirá aos teus filhos. Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Tal como a profecia havia descrito, Ofni e Finéias encontraram seu fim em ambos no mesmo dia. No capítulo 4 de 1 Samuel, veremos o relato da grande batalha entre os filisteus e Israel, onde nesse dia Israel saiu ferido e 30.000 israelitas foram mortos, entre eles Ofni e Finéias. Ao saber do que havia acontecido no campo de batalha, o sumo sacerdote Eli caiu da cadeira em que estava e morreu ao quebrar o pescoço. Este foi o fim de Ofni e Finéias.